Olá, para quem não me conhece, o meu nome é Lucian Júnior e sou personal trainer, especialista em fisiologia na alta performance e expert em posturologia e estética corporal. E neste vídeo de hoje eu vou te mostrar e te ensinar tudo o que você precisa fazer para treinar com a carga adequada em todos os exercícios que forem prescritos para você realizar no seu treinamento. Bom, quando nós falamos em uma carga adequada de exercício, nós estamos nos referindo ao peso que é colocado para você realizar determinado exercício, tanto em exercícios livres quanto em aparelhos. E o que pouca gente sabe é que esta valência, este controle de carga, é imprescindível no seu processo de treinamento e influencia diretamente no seu resultado final, pois toda a intensidade pensada e elaborada para aquela sessão de treinamento passa por este controle bem feito. Porém, na prática, vemos algo completamente diferente. Eu posso afirmar isso para você que pouquíssimas pessoas sabem e conseguem ajustar corretamente a carga para realizarem os seus exercícios ali de musculação. Talvez este fato explique porque muitas pessoas frequentam a academia, porém poucas conseguem realmente ter um resultado satisfatório e ver ali de fato um grande progresso no seu físico, certo? Neste controle de carga acontecem muitos erros, seja pelo próprio aluno, por não saber de fato o que precisa ser feito para que essa carga possa ser ajustada corretamente, ou pelo professor responsável, que não sabe orientar o seu aluno da melhor maneira possível. Esse último nem devia acontecer, porém, isso é comum e acontece infelizmente. Bom, visto isso, antes de ensinar você a ajustar a carga corretamente e nunca mais depender de um professor incompetente dentro da sala de musculação, eu quero listar aqui possíveis erros que você pode estar cometendo e que provavelmente está te prejudicando treinar com a carga adequada, certo? Bom, vamos lá. O primeiro erro, e com certeza é o mais comum de todos, que é aumentar a carga somente quando o professor pede para você aumentá-la. O que acontece é que, em muitos dos casos, nem mesmo o seu professor sabe a hora certa que você precisa aumentar o peso. E você ainda vai esperar ele pedir para você aumentar? Assim, eu acredito não ser uma boa estratégia, porque muitos dos professores nem sabem essa hora. Pois bem, o seu corpo tem um processo ali de adaptação com as cargas e os exercícios propostos a ele muito rápido. Com isso, você vai ficar realizando o mesmo exercício com a mesma carga por muito tempo. Isso será prejudicial. A intensidade final do seu treino estará comprometida pela carga que você está treinando de maneira inadequada. Mas isso assim eu explicarei para você mais na frente, explicarei mais detalhada, certo? Segundo grande erro que você comete ao ajustar a carga no seu treinamento, que é realizar somente a quantidade de repetições que o seu professor te passou. Exemplo, você vai realizar 3 séries de 10 repetições de determinado exercício. Tá, eu sei que o seu professor te prescreveu isso e que ele te pediu para fazer desta forma. Mas está errado, está completamente errado. Toda série, ela precisa existir uma margem de repetições. Ah, Luciano, mas o que você quer dizer com isso? Veja bem, se eu quero que você faça 10 repetições em determinada série, eu preciso colocar uma margem de repetições para ficar mais fácil de você conseguir ajustar a carga adequada. Exemplo, é muito mais difícil para você acertar o peso se eu colocar para você fazer 10 repetições. Mas agora olha só,
E se eu pedir para você realizar repetições entre 8 e 12? Fica muito mais fácil, certo? Isso também será explicado mais detalhadamente para você mais no decorrer da aula, certo? Vamos lá agora ao nosso terceiro grande erro que você pode estar cometendo na hora de ajustar a carga durante o seu treinamento, certo? Que é colocar o peso demais achando que vai arrasar. E assim, nem se importa com a qualidade do movimento. Na verdade, isso só vai arrasar o seu corpo. Estes movimentos compensatórios serão prejudiciais. Veja bem, é muito importante você treinar com a carga adequada. Mas isso não te concede a permissão de realizar exercícios com movimentos compensatórios, exercícios de movimento errado. Todo o ajuste deve ser feito de maneira adequada, sem te oferecer riscos e sem provocar movimentos compensatórios durante a realização daquele exercício, certo? Quarto grande erro que você provavelmente pode estar realizando quando vai ajustar a carga de determinados exercícios, que é treinar somente com cargas muito abaixo do seu esperado. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil a sua compreensão. O professor pediu para você realizar de 8 a 12 repetições. Porém, chegou na 12ª e você ainda conseguia realizar mais repetições. Se deixasse, você conseguiria fazer até 20, 30. Porém, como ele não mandou, não foi falado, você não realizou isso. Então, assim, o primeiro erro de treinar com a carga muito abaixo do esperado é não gerar o estímulo que o seu professor programou para aquela sessão de treinamento. Isso é claro, se ele souber fazer esse controle de carga. Enfim, eu acredito que eu tenha citado os principais erros e os mais recorrentes que acontecem ali quando o quesito é este controle de carga dentro da sala de musculação. E agora eu quero que você me diz, você comete algum destes erros? Se sim, eu quero que você comente aqui embaixo, porque eu vou te ajudar a não cometê-los novamente, certo? Então, agora que nós já sabemos quais são os principais erros que as pessoas cometem dentro da sala de musculação na hora de ajustar a carga adequada no seu treinamento, fica mais fácil de nós conseguirmos evitá-los. Contudo, existem alguns pontos que você precisa saber para fazer este ajuste de maneira correta. E é isso que eu vou te ensinar agora, neste momento, certo? Para isso, nós vamos ali para o quadro aqui do lado, certo? Porque assim eu consigo te ensinar melhor. Bom, vamos lá. Eu vim para cá porque eu acredito que aqui eu consigo fazer uma explicação melhor de como precisa ser feito este controle de carga, certo? E quando a gente fala em controle de carga, nós precisamos entender de fato como vai ser realizado todas as séries dos seus exercícios, dos exercícios que foram prescritos para você. Ah, Luciano, mas o que você quer dizer com saber como vai ser cada série desses exercícios? É o seguinte, quando todo professor vai montar qualquer treinamento, ele predetermina como é para ser realizado todas as séries daquele exercício, de todos os exercícios da sessão de treinamento, certo? Exemplo, existem inúmeras formas de eu realizar essas séries. Então, quando eu falo em a forma que é para realizar, é porque existe forma de eu realizar com falha concêntrica, existe forma de eu realizar com falha excêntrica, existe drop set, existe super série, existe séries submáximas, existe séries máximas, existem mega séries, super séries, enfim, existem muitas possibilidades para mim poder realizar uma série dentro de um cronograma de treinamento. Então, antes de tudo,
antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso saber como é para ser feito aquela série em específico. Eu preciso perguntar para o meu professor como é para ser realizado aquela série. Ah, professor, como que é para mim fazer? Me explica. Se ele não souber te responder esta pergunta, você corre. Mas corre muito, porque provavelmente você só irá gastar o seu dinheiro e só perderá o seu tempo realizando o protocolo de treinamento deste professor. Isso é o básico. Ele precisa saber te explicar e precisa saber te ensinar como ele quer que você realize esta série, certo? Então vamos lá, o primeiro passo. Entender como será a série, certo? Muito bem. Depois que eu entendi o que meu professor quer que eu faça em cada série, de cada exercício, eu preciso entender como é para ser feito a margem de repetições. A gente já falou que muita gente acaba errando e muitos profissionais acabam prescrevendo de maneira errada, porque não colocam essa margem de repetições. O primeiro ponto é que realmente fica mais fácil para você conseguir colocar ali a carga adequada naquele determinado exercício quando eu tenho uma margem de repetições. Segundo ponto é o seguinte, quando eu tenho para que fazer entre uma série de 8 a 12 repetições, o que acontece? Vamos supor que eu coloquei uma carga e assim, eu consegui fazer mais repetições, ou seja, eu passei de 12 repetições. Foi mais do que eu esperado, mais do que eu imaginava. Isso significa que a minha carga, o peso que eu imaginei, que eu julguei ser o certo para realizar aquele movimento, ele está muito leve. Então, automaticamente, se eu colocar mais peso, eu conseguirei ficar dentro da média. Então, assim, se eu fizer mais que 12 repetições, significa que a minha carga está leve. Agora vamos supor que eu coloque um peso e assim eu consiga realizar menos que 8. Isso significa que a minha carga está pesada. A carga que eu julguei ser a ideal, que eu julguei conseguir fazer entre 8 a 12 repetições, está muito pesada. Então eu preciso fazer este ajuste e diminuí-la um pouquinho para que eu consiga ficar ali entre estas valências, entre essas repetições de 8 a 12. Outro ponto muito importante e que esta margem de repetições se torna imprescindível é o seguinte, quando nós falamos em margem de repetições, provavelmente eu quero dizer que você, a grande maioria das vezes, treinará até a falha, ou seja, até o máximo de repetições que eu consigo realizar, o máximo de repetições que a minha musculatura suportar, certo? Visto isso, provavelmente nas outras séries posteriores, você não conseguirá manter a mesma quantidade de repetições. Isso quer dizer que, vamos supor, se na primeira série eu coloquei um peso e consegui fazer 11 repetições e o meu treinamento é até a falha, provavelmente te dou quase certeza que dependendo da quantidade
de descanso que você conseguir colocar, e se você estiver treinando de uma maneira correta, essas repetições vão cair. Ou seja, de 11 repetições na primeira série, eu vou fazer 9, 8. E aí é que está a importância dessa margem de repetições. Se eu tenho de 8 a 12 repetições para fazer, na primeira eu fiz 11, segunda 9 e a terceira 8, tá ok, tá bacana. A minha carga tá legal e eu posso continuar treinando com este peso. Acontece que, se eu coloco somente para você fazer 10 repetições sem te dar essa margem, aqui você já teria que mudar o peso, aqui você já teria que mudar o peso, e aqui você também teria que mudar o peso. Então se torna muito mais fácil, e esta diferença de repetições, tanto 8 quanto a 12, te trará o mesmo resultado. Por quê? Porque são repetições que estão ali próximas. Você não precisa se preocupar, ou ficou faltando uma repetição. Não interessa. Se você tem esta margem de repetições, se você fizer 8, tá ok. Se você fizer 12, tá ok também. O que não pode acontecer é o professor te passar essas margens de repetições e você fazer além dessa margem. Na verdade, fiz 12, mas eu consegui fazer mais. O mínimo é 8, mas eu fiz 6. Isso não pode acontecer, certo? Mas você agora, neste momento, deve estar se perguntando: Luciano, qual é o momento exato que eu preciso, que eu posso aumentar essa carga? Fiz lá um exercício com... Deixa eu apagar aqui que fica mais fácil. Fiz lá 3 semanas de leg press com 40 quilos. Certo? Só que aí no final da terceira semana, eu já estava sentindo facilidade em realizar estes movimentos, esse exercício, com 40 quilos. Isso significa que eu posso tentar aumentar o meu peso, desde que eu mantenha a minha qualidade do movimento e a cadência do movimento, certo? Então vamos supor, se na quarta semana está leve, eu posso tentar aumentar. Esses números, essas semanas, não são regras. Só estou dando um exemplo. Você pode, sei lá, depois de uma semana, sentir facilidade no exercício. Você pode muito bem tentar aumentar esse peso. O que eu quero dizer é que, sempre que você sentir facilidade, você não só pode, como deve tentar aumentar a sua carga. O que você precisa ter em mente é que você precisa priorizar a qualidade do movimento e a cadência do movimento. Se você tentou aumentar e perdeu qualidade de movimento, significa que a carga que você está
tentando colocar está pesada. Então você precisa diminuir um pouco. Se você tentou aumentar e não conseguiu manter a cadência que foi pré-determinado para você fazer ali aquele exercício, aquela série, significa que a carga que você tentou colocar também está pesada. E se eu tiver perdido os dois, isso significa que a carga está muito pesada. Então eu preciso voltar para o peso que eu estava fazendo anteriormente. Ou tentar aumentar com uma diferença menor. Vou te dar um exemplo. Se eu fazia com 40, ao invés de eu subir direto para 60 quilos, eu faço um processo gradativo, certo? Eu vou para 45 numa semana, e aí na outra semana eu posso tentar ir para 50 quilos, na outra eu vou para 55. Desta forma, quando eu faço esse aumento de peso de forma gradativa, se torna mais fácil esse processo de adaptação da minha musculatura. E com certeza se tornará mais fácil você continuar mantendo a qualidade do movimento e a cadência que te foi proposta naquele determinado exercício. Porque como já foi dito, esse aumento de carga, ele é primordial, ele é essencial, certo? Só que ele não me permite perder a qualidade de movimento. Eu não posso querer aumentar o peso e perder a qualidade. A qualidade de movimento é o principal. Cadência de movimento e qualidade de movimento são as duas valências que eu não posso perder, certo? E esses pontos são os que a gente precisa se atentar na hora de aumentar a nossa carga em todos os exercícios. Isso não funciona só com leg press, não funciona só com o agachamento, não funciona só com o supino. Isso é uma regra geral. Você pode usar essas informações que eu trouxe para você aqui em tudo e todos os exercícios que você for realizar. Ah, Luciano, mas por que é tão importante fazer este controle de carga de uma maneira adequada, da maneira correta? Primeiro, para você não perder a qualidade do movimento. Segundo, para você não perder a cadência do movimento. E um dos pontos que eu acho mais importante, porque quando qualquer professor faz a sua prescrição de treinamento, o que acontece é que ele pensa e predetermina, ele imagina um estímulo para aquela determinada sessão de treinamento, certo? Então vamos supor que eu montei um treino para você e eu imaginei que este treino seria séries submáximas, ou seja, você chegaria até próximo do seu máximo. Porém, você treinou com uma carga muito abaixo do esperado, do que eu imaginei para você. Então, provavelmente, o estímulo que eu predeterminei e que eu imaginei que você sofreria com aquela sessão de treinamento não será imposto para você. Você levará um estímulo muito mais fácil. Isso não vai provocar as adaptações que eu programei para você sofrer nesta etapa do treinamento. Da mesma forma, funciona quando a carga é mais leve. Então, assim, este processo de treinar com a carga certa e respeitar estas valências é primordial para qualquer sessão de treinamento, para qualquer protocolo de treinamento que você seguir. Isso é regra e precisa ser seguido à risca. Não tem como, essa semana eu vou fazer assim, na outra eu não vou. Não pode, está errado e você precisa se atentar a isso. Você deve estar se perguntando aí agora, se eu for fazer isso em todos os exercícios e todas as séries que me forem propostas, eu vou passar o meu treino inteiro. Eu já sei, eu preciso me atentar a como é para ser feito a série.
eu preciso me atentar à margem de repetições, eu preciso me atentar à qualidade do movimento e à cadência do movimento, então eu vou passar um treino inteiro só tentando achar a carga adequada. É basicamente isso, não tem outro caminho. E eu até sugiro a você que tire a primeira semana de todo o protocolo que você for seguir para realizar este ajuste de carga. Por quê? Uma vez que você ajuste essas cargas, se torna mais fácil você fazer uma progressão futuramente, certo? E não tem como você chegar lá para realizar determinado exercício e já acertar a carga logo de cara. Você precisa ter um conhecimento de si e das suas capacidades físicas muito grande para conseguir fazer isso de fato. Muitas das vezes nem o professor sabe qual é a carga adequada. A gente precisa fazer testes. Não tem como. É tentativa e erro. Ah, coloquei lá uma carga para me fazer 10 repetições, de 8 a 12 na verdade, e fiz 10, tá ok. Isso é uma carga que eu posso manter na minha rotina. Porém, se eu passar de 12, tá leve. Se eu fizer menos que 8, tá pesado. Não tem como eu definir essa carga, eu achar a carga adequada sem fazer essa tentativa e erro. É impossível eu predeterminar isso. Então a minha sugestão é: tire sempre a primeira semana de qualquer início de protocolo para você fazer este ajuste nas cargas. Então sempre na primeira eu tiro a semana inteira para ajustar essa carga. E assim na sequência, no decorrer das outras semanas, eu faço o meu protocolo da forma que tem que ser, certo? É muito melhor eu fazer o restante todo do meu protocolo com a carga adequada e perder somente a primeira semana ajustando essa carga, do que eu realizar todo o protocolo com uma carga que não é adequada para mim. Não é a carga que o meu professor, que o meu treinador imaginou será certa para mim, que ele predeterminou. Por quê? Já foi dito para vocês, o estímulo que é imaginado para você na sessão de treinamento, ele depende diretamente desta carga. Então não tem como você gerar o estímulo que é proposto sem estar com o peso adequado. E é isso. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham aprendido a como fazer este controle de carga de uma maneira correta, certo? Então, se surgiu qualquer dúvida, eu me coloco totalmente à sua disposição para tirá-la no meu direct. Pode me chamar no WhatsApp se você tiver, pode me chamar no direct. Eu terei um enorme prazer em estar podendo te ajudar, certo? E assim, continue me seguindo, que eu estou constantemente postando dicas de como você pode potencializar os seus resultados nos treinamentos, certo? E este é meu intuito, de te ajudar, de fazer você progredir, de ter resultados melhores com a musculação.